Olá, seja bem-vindo ao Chimps and Chips. Eu sou o Gregório e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre uma tecnologia muito interessante, bem bacana, vocês já estão vendo aí na tela, né, de todo tamanho, o ChatGPT. A gente vai falar um pouco mais sobre ela, aprofundar um pouco em algumas coisas e levantar algumas bolas aqui que são interessantes da gente falar sobre esse tipo de tecnologia. Então, pegue sua xícara de café e venha comigo. Bom, depois de quase 6 meses quando eu apresentei esse canal não morreu. Ele não morre, ele só demora muito tempo para ter vídeos. Mas o que a gente vai falar aqui agora é um assunto muito interessante e é um pouco medonho. Nós vamos falar um pouco sobre o ChatGPT, tá? Então o ChatGPT, ele é uma variante do modelo de linguagem GPT, que foi projetado especificamente para conversação. Ele usa combinação de técnicas, incluindo pré-treinamento e ajuste fino, para permitir a geração de respostas semelhantes às humanas ao texto de entrada. O estágio de pré-treinamento envolve o treinamento do modelo em um grande conjunto de dados de texto, como livro ou artigos, para aprender sobre a estrutura e padrões da linguagem. Durante esse estágio, o modelo então não recebe nenhuma tarefa específica para executar e está simplesmente aprendendo a gerar um texto semelhante aos dados de entrada. Uma vez que o modelo tenha sido pré-treinado, ele pode ser ajustado para uma tarefa específica como uma conversa. Isso envolve ajustar os pesos e vieses do modelo para permitir que ele tenha um melhor desempenho na tarefa específica em questão. No caso do ChatGPT, o modelo é ajustado em um grande conjunto de dados de transcrições e de conversas para aprender como gerar respostas apropriadas ao texto de entrada. Ele é capaz de fazer isso levando em consideração o contexto da conversa e usando essas informações para gerar respostas mais adequadas. No geral, o ChatGPT é capaz de gerar respostas semelhantes às humanas para inserir texto, aprendendo sobre a estrutura e os padrões de linguagem por meio de pré-treinamento e em seguida usando esse conhecimento para gerar respostas apropriadas por meio de ajuste fino e uma tarefa específica. Lindo, né? Essa é a definição. Sabe o que é o mais legal disso tudo? Que eu tô falando aqui, a definição, vocês viram que eu tô lendo claramente, é porque essa definição foi gerada pela própria tecnologia, quando eu perguntei como ela funciona. E isso é muito legal. É uma tecnologia capaz de se autodefinir, se a gente for levar em consideração isso aqui. Acho que eu só conheci o ser humano até então que fazia esse tipo de proeza. Mas isso é realmente muito interessante. A gente tem aqui, então, se não me falha a memória, esse aqui já é o GPT-3. O GPT-3 foi lançado por volta de 2020 e ele é um modelo extremamente pesado que, para você ter uma ideia, para você ter o GPT funcionando, você gasta o equivalente aí de armazenamento por volta de 800 GB de armazenamento. Então, é uma linguagem que demanda um grau de computação um pouco elevado, mas principalmente de armazenamento. E o que é um GPT, né? Que é o Generative Pre-Training Transformer. Basicamente, é um tipo de modelo que consegue predizer tokens. Dentro de computação, a gente chama de tokenização, é aquele processo que a gente faz de pegar um texto e quebrar ele em seus menores itens, ou seja, nas suas palavras, em outros termos. Então, a gente pega os menores termos dentro de que a gente chama em computação de uma string. Então a gente pega uma string e basicamente quebra ela em tokens. E é basicamente isso que ele faz. Ele é treinado lendo aí artigos, livros ou textos da internet, lendo todo esse conhecimento e aprendendo não como necessariamente é o conteúdo ali, mas ele passa por uma fase que ele aprende como é a formação da linguagem. Então ele vai ali passar por um período em que ele está aprendendo, de certa forma, a como falar. É esquisito, mas basicamente ele está aprendendo como se escreve. Na linguagem que ele está ali funcionando. Então, teoricamente, funcionaria para qualquer tipo de linguagem e ele aprenderia, então, ali o funcionamento da ordem das frases. E esse é um dos grandes problemas do GPT, na verdade, é que ele chega num ponto que ele fica extremamente preciso, porque ele não só sabe o conteúdo, mas ele sabe como forma palavras, como aquela língua geralmente se organiza. Então, isso gerou, em alguns casos, se não me engano foi no The New York Times, que eles apresentaram uma notícia criada com essa tecnologia, entregaram para o pessoal, e o pessoal simplesmente não conseguiu distinguir que aquilo foi feito por um computador. É um pouco bizarro, e a gente já começa a levar naquela questão do teste de Turing, né? Quer dizer que essa máquina, ela consegue se passar por vezes por um ser humano.
e às vezes sem muitos problemas, como vocês acabaram de ver aqui nesse texto, que ela está se autodefinindo, basicamente dizendo o que ela é, em outras palavras, né? E de uma forma extremamente bem escrita, tá? E numa linguagem muito simples, tá? Que é um dos pontos mais interessantes. Não fica extremamente rebuscada, então ela se passa por uma pessoa muito, muito bem, tá? Então, isso aqui eu acho que é um negócio extremamente interessante. E a gente tem alguns pontos que são importantes a gente começar a pensar, que é mais pelo lado da ética, tá? O que que rola? Quando a gente vê que o chat GPT funcionando, é muito legal. É muito bacana. Porque a gente tem um ponto aqui muito legal. Ele está sendo fornecido pela OpenAI. A OpenAI, né? A OpenAI é uma associação, uma organização que fornece esse tipo de tecnologia de forma aberta. Então, todas as pesquisas são desenvolvidas e feitas de forma ética, tá? Entregue aqui para o público, a gente consegue testar, brincar e, é claro, aplicar esse tipo de tecnologia em outros lugares. É claro que não vai ser qualquer um que vai conseguir aplicar, porque, como eu disse, é uma tecnologia que demanda um certo esforço, né, computacional. A gente está falando aí, por exemplo, não é todo mundo que vai ter, por exemplo, um servidor com, por exemplo, 1 terabyte só para salvar os dados que ela está consumindo ali para chegar nesse nível, né? Mas já é interessante a gente para pensar que o Google já está fornecendo alternativas deles em relação ao ChatGPT. E isso começa a chegar num ponto que é muito... de certa forma um pouco preocupante. Eu tava sem ideias de vídeos, né? O pessoal deu muitas ideias nos comentários, mas eu não sabia por qual começar. Aí eu pensei, essa tecnologia, será que ela chega ao ponto de ela montar um roteiro pra mim de vídeo, né? Pô, seria sensacional. Eu pego um tema que alguém falou, ela me joga o roteiro, eu só pesquiso em cima do roteiro. E aí, o mais legal, eu vou jogar aqui, por exemplo, um roteiro para um vídeo sobre a NVIDIA, só para vocês terem uma ideia do grau em que essa tecnologia funciona. Vocês veem que ela está escrevendo já em português. E aí ela está dando uma pequena dissertação sobre um vídeo, cara. Aí ela tá falando aqui sobre o roteiro, aqui, ó. Comece com uma introdução breve sobre a empresa e a sua história. Fale sobre os produtos da NVIDIA, né? Explique o papel da NVIDIA na indústria de tecnologia e computação. Ótimo. Fale sobre as soluções de aprendizado de máquina da NVIDIA, como elas estão sendo usadas em várias áreas. Pô, isso que sensacional. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre isso. E conclua o vídeo com um resumo das principais realizações da NVIDIA e um olhar para o futuro da empresa. Lembre-se de incluir exemplos de casos de uso e depoimentos de clientes para tornar o vídeo mais interessante e relevante. Bom, nesse ponto aqui, e ele escreveu ali no cantinho o vídeo sobre a NVIDIA. Nesse ponto aqui, o que rolou, na verdade, é que eu fiquei mais num estado, não de choque, mas refletindo sobre a existência, né? De nós como indivíduos, né? Como seres humanos. Porque, parando pra pensar bem, se a gente entrega isso aqui para uma espécie alienígena e ela sabe o idioma dela, tipo, ela sabe o nosso idioma, cara, ela pode saber basicamente sobre todas as coisas que a humanidade já fez. E falando como se fosse um ser humano. Isso aqui facilmente substituiria um ser humano em determinadas condições. Mas a condição mais legal que isso aqui substitui é substituir a pesquisa clássica que a gente conhece do Google, né? Aquela pesquisa de você ter que ir atrás de sites. Chega no ponto que, basicamente, ele te entrega um resumo do que você está pesquisando. Então, você não precisa mais, tipo assim, entre aspas, não precisaria mais daquele modelo clássico de buscador, né? Passa a um ponto que você provavelmente vai querer pesquisar, mas você vai querer uma resposta enxuta, do jeito que você precisa que ela seja, e ele vai te entregar. E esse cara aqui, ele é capaz de gerar não só em linguagem humana, mas ele é capaz de gerar também em código, tá? Trecho de código. Porque linguagens de programação também são linguagens e funcionam igualmente português, inglês, japonês e qualquer outra linguagem do mundo, tá? Elas funcionam da mesma forma. Você tem os tokens e a organização daqueles tokens segue um padrão lógico, tá? Sempre tem que existir. E isso é muito, muito legal. Mas de certa forma é meio preocupante, porque para montar tudo isso aqui, a gente precisa primeiro de conhecimento alheio, externo, então tem que
pesquisar sobre o conteúdo das pessoas, então passa que aquele conteúdo que tem um autor, isso se perde, você não tem mais aquele autor passa a ser, então, a inteligência artificial. Então, a origem do conhecimento também, você perde isso, né? Então, acaba que você não tem mais autoria sobre esse tipo de conteúdo, o que é um pouco preocupante. E, é claro, a Google já está fazendo isso. E a gente tem que ver quais são os limites da ética, porque para poder fazer isso aqui, o Google não vai usar, então, eu vou falar o Google como o motor de busca, não a Google como empresa. Então, o Google, o motor de busca, ele vai precisar de sofrer adaptações, claro, mas o conteúdo dele não é mais livros, sabe? Não é artigo científico, é conteúdo da web. Só que conteúdo da web pode ser tendencioso e é tendencioso. E é perigoso. Então você pode gerar também ali um conteúdo um pouco perigoso. E a gente tem que ver até que ponto isso é ético. A gente está falando em tempos de fake news, mas além da fake news, conteúdos que são enviesados mesmo, porque a gente não tem resposta certa ainda, ou que o conteúdo que está na web geralmente é mais forte para um lado. Se a gente fosse pegar aí alguma pseudociência, onde o conteúdo na web ele reforça que essa pseudociência é verdadeira, então não tem chance dessa inteligência não tratar aquilo como pseudociência e tratar aquilo como algo que pode ser verdade. Então a gente tem alguns pontos que a gente tem que pesquisar e estudar. Mas enfim, esse tipo de tecnologia aqui é muito legal. Assim, é sensacional. Vocês veem que o texto é perfeito. Aqui tá pronto, tá o roteiro aqui para um vídeo da NVIDIA. Ótimo, eu não chegaria nesse roteiro nunca. Mas ele chegou aqui muito rapidamente, né? Então, o que vocês pensam sobre isso? Qual que é a posição de vocês quanto a esse tipo de tecnologia, onde a gente poderia fazer isso com segurança, o uso dela com segurança, né? Eu vejo que, por exemplo, para crianças, né? Aí eu falo um mercado que é muito interessante, né? Que são os jovens que estão estudando. Esse tipo de tecnologia é muito melhor do que pesquisas, né? Porque, de certa forma, ele entrega um conteúdo, facilita o entendimento, e ele dá aquela mastigada para você. Porque às vezes o conteúdo que você vai ler na Wikipedia, ele não é tão mastigado. Aqui ele é mastigado e ele fala como se fosse uma pessoa te explicando, né, para um leigo como é que aquilo funciona de uma forma mais fácil. Vocês viram a explicação sobre o próprio GPT anteriormente e é bem interessante. Mas enfim, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse tipo de tecnologia. Eu já falei aqui os meus pontos, né? Eu acho que isso aqui tem alguns problemas que são bem relevantes, né? Que aí podem acabar ferindo a ética mesmo. E embora eu ache que o conhecimento tem que ser divulgado, hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, mas fere alguns princípios aí que a gente deveria ficar de olho. E pode causar alguns problemas, como eu acabei de explicar, essa questão do que tipo de conteúdo está sendo usado para criar, né, o que há por trás aí do que ela tá falando aqui, porque ela teve que tirar esse texto de algum lugar, teve que ir em algum lugar buscar esse conteúdo, né? Ele não vem simplesmente do nada. Ele veio aí de artigos, livros, né? Aqui, pelo menos no OpenAI, eu sei que eles têm esse tipo de cuidado, né? Pelo menos até onde eu sei, eles têm um cuidado para a seleção dos conteúdos. Mas se a gente pega, por exemplo, um Bing ou um Google, não vai ter esse tipo de cuidado, porque o que vai falar mais forte é exatamente o mercado, né? A mão invisível do mercado. Então, os caras vão realmente usar o conteúdo da web para fazer isso. Bom, queria saber de você o que você pensa sobre isso, o que você acha, até onde isso pode ir. E se você já chegou a usar e se gostou, né? Se teve algum conteúdo que ele não conseguiu responder com exatidão, deixem aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos numa próxima, garanto que tem próxima, e até mais. Tchau, tchau. E claro, vim aqui pedir a vocês, né, que vão lá no meu Instagram, que é dis.gregório, o nosso podcast lá no Spotify, no Anchor, então está em mais mídias aí, que é Chimps and Chips também, e o nosso Discord, que também está na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. E agora que maravilha, né? Aqui no YouTube é @chimpsandchips. Bom demais, né? Maravilha. Nós nos vemos numa próxima. Até lá.